Você já se imaginou vivendo numa vila fortificada, no alto de uma colina, há quase 3.000 anos? Muito antes de Portugal e Espanha existirem, milhares de povos da Idade do Bronze já ocupavam essa região. Foi nessa época que tribos celtas, vindas da Europa Central, começaram a se espalhar pela Península Ibérica, especialmente pela área que hoje conhecemos como Galícia. Da mistura desses povos com os habitantes locais, nasceu uma cultura fascinante. A cultura castreja. O nome vem dos castros, vilarejos fortificados que se tornaram a marca registrada dessa civilização. Essas pequenas fortalezas começaram a surgir há cerca de 2.800 anos, e não era por acaso. Elas eram sempre construídas em locais estratégicos, como colinas, penínsulas ou pontos elevados, que garantiam segurança e uma visão privilegiada de tudo ao redor. Imagine que existiram milhares de castros espalhados pela região, muitas vezes em conflito uns com os outros ou sob a ameaça de invasores. Por isso, escolher um lugar naturalmente protegido e reforçá-lo com muralhas de pedra era essencial para a sobrevivência. Mas não pense que a vida era só guerra e defesa. Dentro das muralhas, a rotina era de uma pequena aldeia. Cada castro abrigava dezenas ou até centenas de pessoas, organizadas em famílias que produziam sua própria comida, ferramentas e utensílios. Uma das características mais marcantes eram suas casas de formato circular, construídas com paredes de pedra e telhados de madeira e palha. Essa arquitetura redonda é uma herança direta das tradições celtas, perfeitamente adaptada para resistir aos ventos fortes e ao frio da região. Dentro de cada casa havia um espaço central para o fogo, que servia tanto para cozinhar quanto para aquecer o ambiente. As famílias dormiam em peles de animais no chão ou em bancos de pedra cobertos de palha. Para se alimentar, cultivavam centeio, trigo, cevada e legumes, além de criar gado, porcos e galinhas. Muitos castros também tinham suas próprias oficinas, onde artesãos habilidosos produziam ferramentas de metal, armas e objetos de cerâmica. Essa cultura próspera e relativamente estável durou muitos séculos, mas tudo começou a mudar com a chegada de um império poderoso. Por volta do ano 100 depois de Cristo, os romanos desembarcaram na região e encontraram essa terra repleta de povoados fortificados. Eles deram à região o nome de Galícia e chamaram esses assentamentos de castros, que em latim significa acampamento militar. Roma não queria apenas conquistar o território, estava de olho em seus valiosos recursos naturais, principalmente ouro e ferro. Após décadas de resistência, muitos povoados castrejos foram finalmente dominados e assimilados pelo Império Romano. Algumas aldeias foram completamente transformadas, tornando-se pequenas cidades romanizadas, que eles chamavam de síbidas. Nessas novas cidades, as ruas eram pavimentadas e as casas circulares celtas deram lugar a construções retangulares, no estilo romano. No entanto, as tradições antigas não desapareceram completamente. Mesmo com a forte influência romana, a arquitetura original foi preservada em muitos lugares. Em geral, Roma preferia explorar a mão de obra e os recursos naturais dos castros, sem fazer grandes investimentos em obras de infraestrutura. Um dos exemplos mais impressionantes dessa época é o Castro de Santa Trega. Situado no topo de um monte, com uma vista espetacular para o Oceano Atlântico e para o Rio Minho, ele guarda centenas de estruturas de casas antigas. Ali, o povo vivia da agricultura, da criação de animais e da pesca, e até fazia comércio com navegadores que passavam pela costa. Outro lugar incrível é o Castro de Baro, construído numa península rochosa há 2.400 anos, com cerca de 20 casas circulares e ovais. O povoado era protegido por muralhas muito bem planejadas,
e pela geografia isolada do lugar. As escavações revelaram que seus habitantes eram especialistas em pesca e coleta de mariscos, mas também praticavam a pecuária, a agricultura e até a metalurgia. Mas a influência romana também deixou marcas profundas. O castro de Viladonga, por exemplo, representa uma fase mais avançada da cultura castreja. Diferente dos castros costeiros, ele era totalmente agrícola, protegido por muralhas imponentes. Com o tempo, suas casas passaram do formato circular para o quadrado, e as escavações revelaram moedas, peças de bronze e joias, que foram introduzidas pelos romanos. Em uma escala ainda maior, temos o castro de San Cibrao de Las, um dos maiores e mais misteriosos da Galícia, com múltiplas linhas de muralhas e um enorme complexo interno. Ele mostra claramente a transição da arquitetura celta para a romana. E o mais impressionante é que menos de um terço do local foi escavado até hoje. Imagine só quantas centenas de estruturas ainda estão soterradas, esperando para serem descobertas. Enquanto alguns castros foram profundamente transformados, outros conseguiram manter sua autenticidade. É o caso do Castro de Borneiro, que foi habitado muito antes da chegada dos romanos e permaneceu praticamente intocado. Lá, foram encontrados utensílios de pedra, cerâmicas decoradas e objetos de bronze, fazendo dele uma verdadeira cápsula do tempo da cultura celta. No outro extremo, temos lugares como a Cíbida de Armeá, um antigo castro que foi completamente remodelado e transformado numa pequena cidade romana, com ruas retas, templos e até piscinas. Sua população adotou totalmente o estilo de vida do Império. Inscrições em latim e objetos usados no comércio mostram o quão intensa foi essa romanização. Com o passar do tempo, muitos castros foram sendo abandonados. Seus habitantes migraram para centros urbanos maiores. As línguas celtas foram substituídas pelo latim e novos costumes tomaram conta do dia a dia. A região, que antes era um mosaico de tribos, passou a fazer parte da província romana da Espanha. Hoje, só na Galícia, existem mais de 2 serocastros identificados, mas a grande maioria continua soterrada. As escavações exigem um trabalho imenso e muito investimento, o que significa que um vasto patrimônio histórico ainda está escondido sob a terra. Os castros celtas da Galícia representam um dos capítulos mais fascinantes da história antiga da Península Ibérica. Suas ruínas nos contam a história de um povo engenhoso e resistente que, mesmo diante de tantos desafios, deixou uma marca profunda na cultura e na paisagem da região. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!